lugar, vamos ficar de pé se você puder, claro. Vamos entrar na presença do Senhor com alegria. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesta manhã. E nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos neste lugar, Senhor. Há quantos anos, ó Pai eterno, quase 2 anos, ó Pai, nós ficamos restritos de estarmos juntos para prestar culto ao Senhor. E o Senhor, ó Pai eterno, nos permitiu estarmos juntos hoje pela manhã e estarmos, ó Pai eterno, num outro tempo, numa outra atmosfera, em um tempo, ó Pai eterno, de libertação, de avanço, numa nova atmosfera, num novo território. Então nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer, ó Pai eterno, nas nossas vidas. Sabemos, ó Pai eterno, aqui, a maioria das pessoas que estão aqui, se não todas, não são desta terra, vieram de outro lugar, atravessaram, vieram junto, ó Pai eterno, com a nuvem, Senhor, buscar a Tua presença, buscar, ó Pai eterno, mais de Ti, pegar estrada, acordaram cedo, Senhor, vieram, ó Pai, ó Deus, para a Tua casa, Senhor, para Te buscar. E nós sabemos, ó Pai eterno, através da Tua palavra, 2 coisas. A primeira é que aonde há 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor está. Então nós sabemos que o Senhor está neste lugar, está nessa casa. A outra coisa, Senhor, é que, ó Deus, o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Eu sei que o Senhor tem um alimento, ó Pai eterno, grosso para nos entregar nesta manhã. Eu sei que o Senhor, ó Pai eterno, tem uma palavra apostólica, profética, de avanço, Senhor, para aqueles, ó Deus, que decidiram sair da zona de conforto, pegar os Teus filhos, pegar os Teus carros, e pegar o ônibus, pegar o van, Senhor, e vieram até aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor já está aqui, promovendo cura, promovendo libertações, promovendo avanços, promovendo, ó Pai eterno, direcionamento. Eu sei, ó Deus, que a Tua palavra, ela vai se estender neste lugar como um rio, e vai, ó Deus, nos afetar, trocar, ó Senhor, nossa identidade nesta manhã, porque só os filhos atravessam, só os filhos atravessam, só os filhos decidem ir, só os filhos tomam, ó Pai eterno, as tendas e seguem a nuvem e decidem ir aonde a presença está. A presença está aqui, está nessa casa, está neste lugar. Por quê? Porque esta casa é uma casa de paternidade, é uma casa de paternidade. E neste lugar, porque é uma casa de paternidade, só tem filhos. Então desde já, toda a porção bastarda, fique para trás, fique na terra antiga, e que vocês sejam cheios, tomados pelo Espírito, de bala de filiação, que clama, Abba Pai. Aplauda o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, por gentileza. Nós estamos comemorando hoje, aqui, presencialmente, a gente está terminando o período de Hanukkah, né? Festa da dedicação do templo, ou festa das luzes, festa do Pai das luzes. E a gente entende que a proposta de Deus é nos iluminar. Iluminar o corpo? Iluminar de dentro para fora. A gente consegue enxergar quando dentro está iluminado e a gente faz uma varredura dentro, e aí a gente consegue estabelecer essa iluminação aqui fora. Se dentro está iluminado, eu posso viver coisas aqui fora por conta das coisas que estão acontecendo dentro. Eu quero aqui dar uma pequena introdução, porque eis que a águia está chegando e vai pousar. Quando você começar a ouvir ela, é ela,
ela vai pousando. Ela vai... A águia está voando em nosso torno aqui. Ela está voando, daqui a pouco ela pousa. Então, abre a sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 10, a partir do versículo 22. E celebrava Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico, ou algumas palavras está escrito alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Vamos parar por aqui, eu quero trazer alguns detalhes aqui para vocês, daquilo que o Senhor está falando com a gente. Primeiro, eles estavam celebrando a festa que nós estamos celebrando hoje, porque aconteceu um grande milagre, não vou entrar em detalhes aqui, e eles, orgulhosos de serem vitoriosos num grande milagre que aconteceu anteriormente, um tempo atrás, um tempo anterior a esse aqui, explicar mais ou menos o que aconteceu. Os judeus perderam, presta atenção, os judeus perderam o templo por causa da desobediência e distanciamento. Existe uma dinâmica no céu muito importante que a gente precisa sacar. O Senhor faz uma proposta para nós e nos dá condições, nos dá recursos, nos dá Ele. O Senhor nos dá Ele. E aí a gente entra nele. Ele nos dando Ele e entrando nele, viramos um só com Ele. Sim ou não? Sim ou não? Se a gente vira um só com Ele, nos transformamos em templo dele. Ele não é o nosso templo. Nós somos templo dele. Essa é a dinâmica. Vou falar de novo. A gente entra em Deus, porque necessitamos, para que Ele habite em nós e nos transforme em templos. Tudo bem aqui? Sim ou não? Beleza? Ok. Só que quando a gente, já vivendo essa dinâmica, começa a se afastar dele, muitas descaracterizações acontecem dentro. Por quê? Porque se a gente está nele e vira templo, existem medidas exatas para que possamos ser templos. Todo templo estabelecido por Deus tinha medidas exatas, números exatos. Ali você vai fazer assim, ali você vai fazer assado, tal. E aqui dentro é a mesma coisa. Sendo templos, existem questões exatas dentro de nós, de acordo com a palavra dele, que precisa ser uma realidade em nós. Se a gente se afasta dessa realidade, as coisas começam a se descaracterizar aqui. E aí talvez a gente não vire mais, a gente não seja templo mais, seja, sei lá o quê, uma casa, uma cambana, um barraco, mas templo não. E por que a gente perde essas características de templo? Por que a gente perde o templo, esse templo que nós somos e nos transformamos em Deus? Por causa da distância, porque a gente fala, será? A gente começa a ir para uma distração, começa a ir adorando outras coisas. E veja bem, não precisa ser deuses para ser adorado, não. Você adora outra coisa. E transforma essa outra coisa num Deus. Pronto, já começa a descaracterização. E aí você, o quê? Perde a qualidade de templo. Você perde esse poder de ser um templo. E eu não estou falando de religiosidade, não estou falando de, não, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque não. Não estou falando disso. Eu estou falando de características essenciais, vitais, celestiais, que o Senhor simplesmente coloca para a gente ser templo. Duas diquinhas rapidinho. Já que você não consegue, Murilo, viver todas essas 600 leis mosaicas, então Jesus, para você ser templo, fala assim, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Começa nesse princípio. Pronto. Já começa a organizar o templo aqui dentro. Tá? Mas existem alguns pormenores. Por quê? Porque tudo bem, isso aí é o basicão. Mas para cada um, Deus tem uma história. Cada um, Deus tem um destino. E aí, você, como templo, vai viver o seu destino. Se você não está nele, você se descaracteriza e não vive o seu destino proposto pelo Deus que te formou o templo. Quem está comigo?
E aí você se distancia e tal, e perde a qualidade de tempo. Os judeus perderam a qualidade de viver relacionamento com Deus no templo, porque isso era importante, por causa de distanciamento, por causa de incredulidades, e porque, pega nada. Eles começaram a se relacionar com os gregos, e os gregos super culturais, um povo mais, começaram a se moldar aos gregos, a ponto de eles perderem eles perderam a geografia do templo deles. Os gregos começaram a tomar conta do templo em que eles adoravam o Senhor, e aí começou a trazer atrocidades para o altar do templo. Então eles perderam. Os macabeus foram lá, se revoltaram contra os gregos, lutaram contra os gregos, venceram os gregos e retomaram o templo, e aí houve um milagre depois. Você vai entrar em detalhe? Não. Houve um milagre em que eles colocaram a menorá, porque no templo tinha que ter iluminação, no templo tem que ter iluminação, e eles colocaram a menorá com os 7 Espíritos de Deus ali, aquela lâmpada, judaica, só que não tinha azeite puro para poder colocar nas lâmpadas, então eles tiveram que fabricar, e demora muito, 8 dias para fabricar aqueles azeites. Só que é o seguinte, o azeite que tinha era suficiente para um dia, o azeite durou 8 dias com as velas acesas, porque Deus multiplicou o azeite, quase falando, eu autorizo vocês serem quem vocês são em mim. Tá bom, eu te dou essa chance, eu autorizo, vocês estão correndo atrás, eu autorizo vocês serem. Agora veja bem, esse milagre fez com que a festa de Hanukkah fosse comemorada desde então. Jesus estava nessa festa. Festa da iluminação, festa da reorganização das coisas. E aí perguntaram para ele, estava aqui, na festa da dedicação, era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, e aí os judeus rodearam e perguntaram para ele, até quando nos deixará a mente em suspenso? Aqui está um negócio interessante, antes de eu entregar o microfone. É mais ou menos aquilo que a gente normalmente vive todos os dias. Toda pergunta, eu vou falar de novo, toda pergunta está associada a uma incredulidade. Vou falar de novo. Toda dúvida, toda pergunta está associada a uma incredulidade. Então, os judeus estavam ali, fazendo ali a festa da dedicação, e viram Jesus. E eles perguntaram para Jesus, tá bom, já que você é isso mesmo, até quando? Agora eu vou tentar traduzir para vocês. Até quando nós vamos ficar sem saber o que é que vai acontecer com a gente? Até quando nós vamos ficar sem saber quem nós somos? Até quando nós vamos ficar sem saber onde é que você vai acabar com esses romanos que estão acabando com a gente? Escuta, até quando a gente vai ter um tempo de ficar a pampa, de ser patrão aqui? Até quando a gente vai ficar nesse sofrimento? Até quando? Era mais ou menos isso que estava perguntando para Jesus. E por que a pergunta? Por que a pergunta? Porque eles não sabiam quem eles eram. Eles estavam perguntando para Jesus, um judeu igual a eles, que estavam vivendo a festa da iluminação, por quê? Da dedicação, por quê? Porque sabia que Deus havia feito um milagre. Mas eles não conseguiam se identificar com esse Deus do milagre. Eles não conseguiam se identificar com esse Deus. E quando veio a novidade chamada Jesus Cristo, o filho de Maria, filho de José, eles falaram, peraí, esse cara aí... Não, tá bom, então se você é o cara mesmo, até quando a gente vai ficar sem saber quem a gente é? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a festa de Hanukkah está associada também à identidade. Porque Jesus vem para falar, vocês são meus. Você não precisa saber mais nada. E aqueles que meu pai me deu, eu não vou perder nenhum. Agora, para de ficar perguntando o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Se vocês estão em mim, vocês são um só comigo. E minha palavra está em vocês. Então, está tudo bem. O problema é que a gente não consegue viver isso. E todo dia, ou toda semana, a gente pergunta, mas até quando? Será que? Mas e? Por quê?
falta-nos identidade. Falta-nos saber verdadeiramente quem nós somos nele. E era isso que estava acontecendo aqui na festa da dedicação. Na festa da iluminação, eles estavam na escuridão. Quem está entendendo o que eu estou falando? E muitas vezes nós vivemos assim. Aí acontece esse movimento gostoso, a gente chora, sente a presença de Deus, mas tem uma dúvida ali, e aquilo? E a gente não descansa. Por quê? Porque a gente normalmente vive uma inadequação quanto a quem somos e quanto a quem Deus é e quem somos nele. Vivemos uma inadequação. Então a gente vem para ouvir uma palavra, vem para cantar uma música, vem para encontrar um amigo. E quando chega na hora, pá, na hora do vamos ver, a dúvida vem e fica mais forte do que tudo isso. E a gente fala, e a gente vai para a vítima. E olha para mim, quem é do Senhor e se faz vítima, está inadequado quanto a essa construção. Quem é de Cristo Jesus e está está com a roupa errada. Está na identidade, não sabe quem você é, não sabe quem é Deus e nem mesmo quem você é nele. E eu estou aqui para falar o seguinte para nós. Já que estamos vivendo novidade, que tal a gente começar a perceber a quantidade de questionamentos que a gente faz para Deus? E quando, igual esses caras fizeram para Jesus, fala, e aí, mostra alguma coisa para a gente aí. Até quando a gente vai ficar sem saber quem? Sem saber? Quando a gente vai ficar em suspenso? A gente só vai começar a viver a verdadeira identidade nele quando a gente parar com esses questionamentos, no sentido de que, peraí, se ele me deu uma porção, eu vou simplesmente vivê-la. Ele sabe do meu destino. Ele sabe quem eu sou. Eu preciso me preocupar em saber quem ele é. Não o que ele vai fazer, o que ele tem para mim. Quem está comigo? Agora presta atenção. Que vocês vão ouvir aqui. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Tiago, capítulo. Enquanto vocês abrem, eu quero perguntar assim, quem de vocês viveu a festa? Vocês viveram? Medidas de luz, medidas de clareza. Não estou falando de acender velhinha, isso aí é Estou falando de buscar durante esses dias uma medida maior de luz, uma medida maior de luz. Vocês viveram isso? Quem ouviu a palavra do domingo passado, que estava lá no... Muito bem. Quem não ouviu, sugiro que ouça, porque senão a de hoje vai ficar mais difícil. Tiago 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Obrigada. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esse versículo é um versículo para a gente meditar toda vez nessa festa, para entender o quê? Em Deus não há sombra de variação. Nós vivemos numa dimensão dual. Nós vivemos numa dimensão onde as coisas são relativas. Nós somos ensinados a enxergar pela perspectiva, quando a gente olha para o homem, a gente enxergar uma natureza que é luz e uma natureza que é sombra. Tem esse lado que é bom, tem esse lado que não é. Tem esse lado que é manifesto, tem esse lado que é negado.
Mas a luz de Deus não participa dessa dualidade. A luz de Deus, ela é acima dessa dualidade. Ou seja, nós destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, porque eu estou com pressa. Deus está com pressa. E faz tempo que as bodas estão preparadas. E gerações têm achado interessante brincar de outra coisa. Gerações e gerações têm achado melhor e cuidar dos próprios negócios. E o Senhor segue convidando pessoas para as suas bodas. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons. Olha isso. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Vai andando para você ver, só nessa avenida, a quantidade de igreja que tem, cheia de convidados. Se você olhar o crescimento da igreja cristã no Brasil, estou falando aqui evangélico e católico, é gigantesco. Agora, vai olhar a autoridade espiritual da igreja, é zero. Porque é cheio de convidado, mas escolhido tem bem poucos. Escolhidos tem bem poucos. Por quê, gente? Porque boda é boda. Isso quer dizer o quê? Todo mundo é convidado para casar, mas poucos são os que casam. Porque casar é coisa séria. Casar é se tornar um. Casamento na Bíblia é eu e ele nos tornamos um. Quando a noiva se casa com o cordeiro, ela carrega o nome e a autoridade do cordeiro. E tem poder de decisão sobre as suas posses. Então, todo mundo é chamado a casar. Vocês estão entendendo, gente? Mas não é todo mundo que casa. Por quê? Porque tem outros interesses. Na hora que fala, vamos casar, espera um pouquinho que eu tenho meus negócios, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muita gente cita esse versículo, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, mas não atenta para o critério. Qual que é o critério de que faz uma pessoa ser escolhida ou não? As vestes. As vestes espirituais. E o que é que determina essas vestes? É isso que a gente vai falar aqui. Isaías 61. Isaías 61 fala da proclamação da salvação. E diz: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. É a palavra sobre a qual está edificada essa igreja. Isaías 61. Aí nós vamos para o versículo 10 que diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Me cobriu com o manto de justiça. Como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com suas joias.
As joias na Bíblia fala disso que está falando em Tiago 1,17. Dons. Uma noiva adornada de joias é uma noiva que manifesta a sua identidade, os seus dons. Dons que só o Pai das luzes pode dar. Agora, que vestes que ele está falando aqui? Me cobriu com o manto de justiça. Eu tenho falado para vocês, pregado, essa estação de festas inteira, eu tenho pregado para vocês sobre o Espírito Santo. Ele tem 3 níveis de revelação em Deus. O primeiro nível é o pecado. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. E nos tira do Egito. E nos tira da escravidão. Depois, segundo nível, que é que eu estou martelando na cabeça de vocês. É Ele quem nos convence da justiça. A justiça de Deus é a manifestação das obras dele, porque obras de Deus são obras de justiça. A justiça de Deus é boa. A justiça de Deus nos favorece, sempre, mesmo quando nos corrige. E eu tenho ensinado vocês, façam as pazes com a justiça de Deus. Façam as pazes com a justiça de Deus. Olha para a sua vida e constata a sombra de variação, constata as trevas, constata a enfermidade, constata a escassez, constata o antidesenho e fala, é justo. É justo. Vocês têm coragem de olhar para aquilo que se manifesta na sua vida e falar, eu posso não entender ainda, porque o meu espírito é orgulhoso e presunçoso, mas fato é que é justo. Porque Deus é justo. Deus é justo e dá a cada um segundo a sua semeadura. Então, o que quer que esteja se manifestando na minha vida é justo. E eu louvo a Deus pela sua justiça e pelo seu amor. E pelo seu conserto e pelo seu investimento na minha vida. Se eu não faço isso e fico nessa fantasia, o que eu quero que vocês entendam é, se você passa dificuldade no seu casamento, você fala, sabe o que é o problema, apóstola? Queria te falar, sabe? Mas é ele. Ele não busca, sabe, apóstola? Olha, apóstola, eu estou passando uma dificuldade, mas é que Deus está me provando. E eu vou falar para você, isso tudo é vaidade e mentira do inferno. E você compactua com isso e convive com mais ou menos, porque não quer ver aquilo que a luz de Deus está manifestando na sua vida. Que você saia daqui hoje constrangido pela luz de Deus. Constrangido, porque a luz de Deus é amor. E a justiça dele manifesta a realidade na nossa vida. E se você quer que ele te cubra com um manto de justiça, faça as pazes com a justiça dele. Faça as pazes. E fala, Senhor, eu quero trocar as minhas vestes. Eu quero trocar as minhas vestes. E quero que o Senhor me vista com um manto de justiça. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam. Lembra quando o livro de Esther fala, o que eu devo fazer a uma pessoa que eu quero honrar? O senhor coloca ele num cavalo e coloca Esse é o desenho. E Deus faz questão, com quantas pessoas Deus pode falar, nossa, eu estou precisando de alguém que a bênção na vida dessa pessoa incomode. Estou precisando incomodar essas pessoas. Eu estou querendo irritar essas pessoas. Tem algum candidato aí que eu possa abençoar muito para as pessoas falarem, não é possível, gente. O que é que essa pessoa tem? Que Deus abençoa tanto ela.
Deve ter alguma coisa errada. Por que Deus faz na vida dela e não faz na minha? Deus está precisando de candidatos para irritar os acomodados. Né? Deus está precisando. Mas que abusada. Ela é muito abusada. Essa apóstola é muito abusada. Porque eu estou reluzindo a justiça de Deus. Para irritar as trevas. Para vocês começarem a se incomodar. Falar, não é possível, eu estou muito acomodado nisso daqui. Estou muito acomodada nessa variação. Não é possível. Agora vamos entender por quê dessa acomodação? Vamos para Apocalipse 19. Porque se é luz, não é mesmo? Se é luz que vocês querem, é luz que teremos. Festa das luzes. Nele não há sombra de variação. Apocalipse 19 diz o seguinte. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Resplandecente. As vestes da esposa do Cordeiro brilham. As vestes da esposa do Cordeiro brilham a glória dele. Ah, coisa linda! Cadê? Por quê? O linho fino são as justiças dos santos. Então, entenda, qual é a veste da noiva? É uma veste de justiça. A veste da noiva é uma veste de justiça. E nós precisamos nos interessar pela justiça dele. Entender a urgência da justiça dele. É urgente para ele a justiça. Por quê? Porque a justiça, gente, é um patamar do meio ainda. Depois da justiça vem o quê? O juízo, que é a sentença das coisas definitivas. Então, veja, às vezes vocês falam, não, apóstolo, eu entendo, mas sabe o que acontece? É que o inimigo tem se levantado contra mim. Gente, posso falar? Para, que tá feio. Para que tá feio. Para com essa conversinha de crente que não lê a Bíblia. Para com isso. Sabe por quê? Porque o dia que você tiver revelação da justiça, você vai entender que Satanás foi derrotado. E só participa da vida de quem deixa. De quem não tem revelação da palavra de Deus. De quem não exerce governo. E sabe na vida de quem ele participa? Dos vaidosos. Por quê? Porque na vida daquele que fala, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele não participa. Mas enquanto, apóstolo, o inimigo tem se levantado na minha vida, porque agora eu comecei a falar de Deus para as pessoas. Olha, gente, parem. Que você não faz mais que a sua obrigação. Entendeu? Então, tem muita coisa para brincar depois. Tem a justiça, tem o juízo depois da justiça. Mas primeiro a gente tem que fazer as pazes com a justiça e se envergonhar diante dela.
e falar, na minha vida está se manifestando a justiça de Deus, para que eu possa me envergonhar bem direitinho e me converter. E começar a vestir vestes de justiça, me interessar pela justiça dele. Agora, por que a gente não veste? Nesse capítulo 19, o título diz assim, a queda da Babilônia e a alegria e o triunfo nos céus. Ou seja, não tem como haver este casamento enquanto a Babilônia ainda exerce governo. Agora a gente vai para o manto da história. Apocalipse 17 diz, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Gênesis. Vocês aguentam mais? Que agora vai começar o manto. No princípio, Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Existem águas e águas. Existem águas que turvam, que adormecem, que trazem esse sono da morte. E existem águas que curam, que saram, que limpam, que purificam. Mas só a luz faz separação entre águas e águas. E o espírito da prostituição se assenta sobre as águas que fazem o povo de Deus dormir o sono da morte. Vai acordando. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Mares que na Nova Jerusalém não tem. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Que o Senhor faça a separação das águas dentro de você, porque sementes só brotam na terra, não brotam na água. Onde há excesso de água, as sementes são sufocadas, e a identidade das árvores de Deus não frutificam. Estão entendendo? Para que a semente do Senhor frutifique de acordo com a espécie dela,
é necessário que o Espírito de Deus faça separação entre terra e água. Dá para entender? Qual que é o grande problema? O povo vive pela água. O povo se guia pela água. A água das emoções, a água da alma, a água da dúvida, a água da prostituição, a água das trevas. O povo se guia por aquilo que sente e não por aquilo que crê. A fé do povo não tem solidez em lugar firme. Que lugar firme? Na rocha. Na rocha. Se você não decidir mudar para a rocha, a semente não vinga. E você nunca vai ter identidade espiritual. Vai ser sempre alguém lunático, que se move de acordo com as marés. As águas são governadas malignamente. E o povo de Deus se move pelas águas. Ah, não vou fazer porque eu não estou muito animado. O espírito da prostituição está assentado sobre as águas. E isso faz com que as almas, porque os espirituais enxergam vestes espirituais, as almas estejam com vestes de prostituição. Veste dos desejos das águas. Vocês estão entendendo, gente? Está na hora da igreja parar de se vestir de água. E começar a exercer governo. Chega, haja separação entre terras e águas. Haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Terra, produza semente de acordo com a sua espécie. Produza semente de acordo com a sua espécie. Resplandece, resplandece. As obras são manifestas. Entendam quanto o povo de Deus está dormindo nesta névoa de Netuno. Levados pelas próprias emoções, o tempo todo entregue às próprias emoções, as nossas emoções estão sob governo maligno, gente. Você sabe que quando eu estava na faculdade de psicologia, governada por Netuno, né? O símbolo da psicologia é o tridente de Netuno. E eu jejuava muito na época e na hora do intervalo eu ficava muitas vezes lendo a Bíblia. E uma vez um colega de classe chegou para mim e falou: olha, eu te admiro muito, sabe? Porque você banca a sua fé aqui, né? Eu, depois que entrei na faculdade, acabei abandonando o Senhor. Não consegui combinar os conhecimentos. Não consegui encaixar tudo isso. O ser humano precisa entender das suas emoções. Porque nós somos uma porção muito grande de água. Nós somos água. E não adianta a gente fingir que as águas não existem. A gente precisa entendê-las. Eu trabalho ensinando as pessoas a enxergar dentro das águas. Mas os espirituais precisam aprender a exercer governo. E entender que a grande Babilônia está assentada sobre muitas águas. E é esse sono que muitas vezes vocês ficam na hora da palavra. O que é isso? É o governo de Netuno. Turvando o entendimento, falando, eu não estou conseguindo manter clareza. Por quê? Por causa do governo das águas. Agora, por que esse governo existe? Por causa da corrupção.
o casamento só pode acontecer depois da destituição da Babilônia. É isso que diz no livro de Apocalipse. Não tem como acontecer casamento antes da queda da Babilônia. É um desenho, é uma ordem. E você precisa decidir. A luz do Senhor vai se manifestar e o governo da Babilônia na minha vida vai cair. Vai cair. Vamos lá para Apocalipse de novo. Entenda que enquanto você for governado pelas águas, a semente não frutifica. E se não frutifica a semente, você não se torna uma árvore segundo a sua espécie. E se você não se torna árvore, não tem frutos. E aí fica todo mundo acomodado no mais ou menos mesmo. Esperando o Papai Noel da bênção chegar. Não sei o que está acontecendo. Sendo que se você entender a Bíblia, você vai falar, gente, mas Deus está com pressa. A ação dele é na velocidade da luz. Mas é preciso que a grande prostituta caia. Olha o que diz a Bíblia. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e com pedras preciosas e pérolas, e tinha nas mãos um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Não é de quem está chafurdado no inferno. É dos santos, das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? E eu te direi, o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que já não é, mas que virá. Bom, eu não vou seguir isso aqui. A ideia, gente, é você entender o quê? É você... Eu estou pegando fogo aqui, vocês não imaginam. Quanto eu estou me segurando para não dar uns gritos. Santo de Israel. A grande questão é você olhar para as vestes espirituais que você tem vestido. Dani, eu não consigo ver. Então, olha para aquilo que se manifesta na sua vida. É um reflexo. Olha qual é a área da sua vida que você se deixa dominar pela variação das águas. Ora você crê, ora você não crê, ora você está dominada por isso. Olha para esse lugar e fala, Babilônia vai cair. Esse governo de Babilônia vai cair na minha vida financeira, vai cair no meu casamento, vai cair na minha vida sexual, vai cair no meu ministério. Chega, haja luz. Começa a exercer governo na sua vida e começa a declarar, haja luz, haja separação das águas. Semente brota, semente brota, semente brota, brota. Brota, porque aonde há água, a semente morre. Entendam isso. Aonde está tudo coberto de águas, a semente morre. A semente morre. A semente é a promessa do Senhor, é aquilo que Ele tem para manifestar na sua vida. Se levanta. Se levanta e começa a exercer governo, e começa a declarar, haja luz.
haja separação das águas. Começa a olhar para as suas vestes e reconhecer vestes de prostituição. Eu estou me apresentando diante do Senhor com vestes de prostituição, da corrupção da minha alma. Eu estou me deixando levar pela corrupção da minha alma. E assim, o Senhor não tem possibilidade de se manifestar, porque nele não há sombra de variação. Então, se você está olhando e você está vendo confusão, entenda, sou eu que tenho que me posicionar. Porque se eu ficar esperando, as águas só vão tirar a força da semente. E eu vou ficar aqui cada vez mais imerso nessas águas, e nesses achismos, e nesse misticismo, e nessa coisa turva. As coisas com Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. O que for turvo é Netuno, sai! Nas águas, só existe glorificação do maligno. Nós precisamos decidir como igreja, pegar o governo que foi colocado na nossa alma e devolver ao nosso espírito. O que aconteceu no Éden foi que o governo que pertencia ao espírito foi entregue para a alma. E a raça humana hoje se move pela alma e não pelo espírito. E a alma é suscetível a estímulos. E nós estamos sendo estimulados o tempo inteiro para que a alma fique aqui fora em busca desses estímulos. E ficando cada vez mais cativo. Tudo está sendo preparado para que as almas mudem para outra dimensão. Uma dimensão digital. Despertem. Despertem. Despertem espiritualmente. Você está se vendo guiado pela alma, você tem que falar, tem alguma coisa muito errada. A minha alma não pode dirigir o governo da minha vida? Eu não posso compactuar com isso? Ou é ou não é? Ou Deus é na minha vida ou não é? Ao invés de você chegar para o Senhor e falar, Senhor, por que isso não acontece? Você fala, Senhor, me mostra a minha corrupção. Eu quero ver. Vou parar de olhar e achar que o problema é isso, é aquilo outro. A única coisa que existe entre você e a manifestação da bênção de Deus na sua vida é a sua própria corrupção. Só que por que a gente não olha? Porque a nossa consciência está dominada, está turva. E a gente não pode compactuar com isso. É festa das luzes. É festa das luzes. E o Senhor me trouxe aqui hoje na autoridade para falar, haja luz e haja separação das águas. Acabou. Chega. Haja separação das águas. E haja separação da terra. E na terra, semente, brote. Semente, brote. Vamos começar a brotar. Vamos começar a se levantar. Vamos começar a se manifestar. Chega. Chega de compactuar com a fumaça. Chega de compactuar com o engano. Com a coisa turva. Amém? Nós vamos ceiar? Então prepara a ceia. Por favor. Vem que tem. Gente, vocês estão acordados, sim ou não? Vocês são água ou terra? Não sabe. Vocês são água ou vocês são terra? Gente, uma coisa muito interessante que a apóstola falou aqui é o seguinte. Nós estamos vivendo mais alma do que espírito. Deixa eu mostrar para vocês o que é que estimula a alma e, obviamente, transforma vocês em água, e o que estimula o seu espírito e transforma vocês em terra.
água, terra. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com um mapa. O mapa da terra está aqui. O engano das águas profundas da alma e das perdições das águas turvas está aqui. Aí você fala, mas eu tenho a Bíblia no celular. Aí eu pergunto, qual é o tempo que você gasta, que você investe aqui e virando essas páginas aqui? Comparem. Aí eu falo, mas eu leio a Bíblia aqui no celular, mas é uma notificação para tirar você do caminho da terra. Água, terra. Aqui a semente morre. Aqui é sementeira próspera, multiplicadora. Isso é sério, gente. Esse dia eu estava mocambujo, falando. O Daniel olhou para mim e falou, o que foi? Eu virei para ela assim, eu preciso ter mais tempo com a Bíblia. Eu preciso de mais tempo com a Bíblia. Porque as dores nas costas, as corcundas que eu estou tendo, é porque eu fico muito tempo assim. Mas tem Bíblia aqui. Às vezes eu estudo por aqui. A pregação tem um monte aqui. Mas isso aqui é sutil. Estou falando contra o celular? Eu estou falando contra o celular? Não, eu estou praticamente falando para vocês. Desperte o seu espírito. O seu espírito não precisa disso. O seu espírito precisa desse. E hoje eu vi aqui a palavra falando: terra, produza. Terra, produza. O Senhor usou essa mulher para falar: terra, produza. Porque foi assim que aconteceu lá no Gênesis. Foi ao som da voz que as coisas começaram a se estabelecer. E eu ouvi aqui várias vezes ela falando: terra, produza. E eu pergunto para você, a gente vai ceiar agora aqui a ceia da iluminação, a ceia das luzes, aonde a gente vai parar de ficar perguntando para Jesus: quando você vai me trazer? Até quando você vai deixar a gente no suspenso? Quando é que a gente vai acontecer? O que vai acontecer com a gente? Vamos parar com esse sono aí. Vamos começar a entender quem somos nós. Fala assim: eu sou terra que produz. Fala: eu sou terra que produz. Toda água turva, toda água de engano, sai da minha vida. Porque eu sou terra separada das águas, aonde eu produzo sementes que vingam. Vamos nessa? A gente vai sair assim, com essa convicção? Vocês não vão ficar perguntando para Jesus: o que vai acontecer comigo? Vamos sair dessa escuridão? Vamos? Repete só para a gente falar: o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Não importa. O que importa é o meu espírito desperto. É eu ser terra producente. Bem, vocês vão pegar os elementos agora. Nós vamos ceiar. Eu vou pedir para que todos ceiem. Todos. Mas eu não sou batizado. Todos. Essa é uma regra para a igreja batista. Hoje, para se estabelecer terra na sua vida, entre em comunhão com a gente através da ceia. Alô? Através da ceia. Brincadeira não, hein?
Antes da gente cear, vamos bradar uma coisa aqui. Em nome de Jesus. Fala assim: eu vou resistir, combater todo o sono da morte. Fala assim: a minha convicção em Deus me transforma em terra sólida. Fala assim: toda sombra de variação, toda sombra de dúvida, toda falta de convicção, falta de identidade, é destituído agora da minha vida. E quem comanda é o Espírito e não mais a alma. Isso é sério, gente. Fala assim: e o meu Espírito me faz ser escolhido. A minha alma pode ser a chamada, mas o meu Espírito me transforma em escolhido. Isso é sério. São declarações sérias. Isso é luz. Amém? Enquanto os nossos obreiros terminam de fazer a distribuição, quero agradecer a Jesus por todos vocês aqui, viu, gente? E ó, no nome de Jesus, que não seja uma ação simplesmente religiosa. Por favor, sai desse lugar. Para com isso. Que seja uma atitude não só profética, mas real, no sentido de: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou, eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu sei para onde eu vou, para onde está a luz. Agora me fala uma coisa aqui, ó. Numa tempestade, uma loucura de tempestade, escuridão, águas se mexendo e tal, os barcos se balançando, aquela instabilidade toda. O farol está onde? Na água ou na rocha? O farol está plantado aonde? Na água ou na rocha? Então canta comigo. Como um farol que... Como é que é? A noite como... Para. Vocês cantaram com a alma agora. Cheio de emoção. Como um farol. Não. Sai daí dessa água, gente. Aí você fala: como é que você quer que a gente canta? Como um farol que serve. Sim, convicto, cara. Se você souber a letra, você canta direito. Acerta a letra e sai cantando. Vai! Como um farol. Dá um beijo na sua cara aqui. Qualquer lugar, eis-me aqui, a minha vida, usa-me. Vai, terra, vai, faróis, mais uma vez, vai. Como um farol.
Vai. Sonda-me. Transforma esse povo em terra, Pai. E usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Senhor, Senhor, oh, terra, 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 aleluia. Nós vamos colocar coisa sólida para dentro agora. Para sair dessa aguinha meio. Sai daí. No nome de Jesus. É convicção, é andar para frente. Só que hoje a gente vai entender que a alma vai querer puxar você para a vítima, hein? Ah, você vai sair daqui, a alma vai falar. Pois é, né? Mas e aquilo lá? Alma, aquieta-te, porque provai que o Senhor é Deus. Você vai falar para a alma, e Deus é Espírito, e o meu Espírito compactou com o Espírito dele. Para. Nós vamos fazer o seguinte, levanta só o seu pãozinho, fala assim, a palavra de Deus diz que quando Jesus estava para ser preso, ele fez a ceia com os seus discípulos. E nessa ceia, ele disse que aquele pão representava o corpo dele, que ia ser machucado em favor de muitos. E para fazer a ceia, sempre no nome dele, em memória dele. Agora vai falar assim, eis aqui uma porção de terra que vai receber a semente do meu Salvador em forma de pão, para que eu e ele nos tornemos um. Terra fértil. Amém? Vamos. Oh! Oh, aleluia. Senhor, que toda a convicção, toda a fé, todo posicionamento no Senhor seja estabelecido através, meu Deus, desse ato profético. O pão foi ingerido, mas, meu Deus, nós entendemos que o Senhor Jesus está sendo plantado em nós, dentro da nossa terra, do nosso templo, para reorganizar as coisas, no nome de Jesus. A Bíblia fala que depois que eles cearam, ele levantou o cálice, pegou o cálice e distribuiu aos seus discípulos. E falou, esse cálice representa a nova aliança que eu faço com vocês, a aliança que é feita do meu sangue. Levante seu cálice. Fala assim, Senhor, a tua palavra diz que nós fomos estruturados com barro, com terra. O Senhor nos moldou com porção de terra. Sobre mim, sobre a minha porção de terra, não é mais a água, mas é o líquido
é o sangue de Jesus quem vai fazer solidificar o teu propósito na minha vida. E que esse sangue hoje, representado por esse suco, possa me fazer não apenas levantar, mas me estabelecer em meio às águas turvas, às águas turbulentas, como um farol plantado na rocha, em o nome de Jesus. Farol que emite luz, não um farol desligado, farol que emite luz, um farol útil, um farol que emite luz, no nome de Jesus. Vamos. Aleluia. 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 Se quiser se manifestar, pode se manifestar do jeito que você quiser. Saiamos da fantasia, saiamos dessas águas turvas da dúvida. O nosso espírito não está em suspenso, o nosso espírito está convicto, porque ele está plantado no Espírito de Deus. Aleluia.